Em nome de Jesus, damos início a esse estudo e o tema dessa manhã é a livre escolha e o determinismo. Essa questão do fatalismo ou determinismo não é algo bíblico, mas sim vem da filosofia pagã grega que ensinava alguns conceitos de uma história cíclica do mundo, em que as coisas iam se repetindo de uma maneira mecânica. Tudo uma engrenagem, um mecanismo, nada de uma livre escolha dos seres humanos. Bom, esse conceito ele afronta diretamente as verdades bíblicas, mas infelizmente ele foi introduzido em maior ou menor grau algumas vezes na história da igreja. Então temos o ilustre Agostinho de Hipona, que vai nos falar sobre predestinação, que é uma forma de determinismo, agora aplicada a questões espirituais, querendo dizer que Deus então predetermina na realidade aqueles que de fato estão destinados à salvação. E de um conceito que aparentemente é muito positivo, porque quer tirar a parte do ser humano ser responsável pela sua salvação, de fato é de Deus que recebemos, isso não quer dizer que não há requisitos, critérios de Deus para isso. Se fosse simplesmente um ato divino, independentemente do ser humano, em nenhum momento, todos então com certeza Deus predestinaria para a salvação. Ele teria esse propósito então. Não iria escolher alguns para a perdição e outros para a salvação. Se fosse possível, ele salvaria todos. Mas tal como lá Estevão, em seu discurso diante do Sinédrio, naquele momento em que estavam reprimindo ele, não chegaram a não permitir que ele concluísse o seu discurso e quiseram já pegar em pedras para sentenciá-lo à morte. Nós vemos que lá ele fala de homens de dura serviço, lá em Atos 7,51, e diz o quê? Diz que vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então esse era o mal deles. Há a possibilidade do ser humano fazer o quê? Resistir ao Espírito Santo. E desse modo não será beneficiado com a salvação que está disponível a nós. O primeiro texto para lermos então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Vamos ler diversos textos bíblicos rapidamente para formarmos uma imagem. Não esgotaremos o assunto, é claro, o assunto é bastante extenso, mas os textos ilustrarão bem o posicionamento bíblico. E esse texto de Ezequiel é maravilhoso. Ezequiel 36, versos 26 a 27, diz assim: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, de que maneira nós podemos guardar os mandamentos de Deus? Primeiramente, deve haver o que? A regeneração, a conversão. Quem que efetua essa transformação, esse novo nascimento, como é dito por Jesus, é Ele mesmo, o próprio Deus, que efetua essa transformação, faz um transplante de um coração de pedra por um de carne, amolecido. Transforma então também o nosso espírito. E tudo isso nos traz uma questão interessante.
que uma vez que pôs dentro destes o Espírito Santo, eles poderão andar à altura dos requisitos de Deus. A ilustração é muito simples. Vamos pensar um pouco. Um aluno, ele pode aprender certas coisas somente com o auxílio de quem? De um professor. É necessário o professor para que ele aprenda. Mas isso quer dizer que agora o aluno não precisa fazer nada? Nada é exigido da parte dele? Ele é apenas alguém passivo recebendo informações do professor? Não. Ele tem que interagir, ele tem que aprender aquele conhecimento, fixá-lo em sua mente. Então, ele pode aprender uma língua nova, por exemplo, apenas com a ajuda do seu professor. No entanto, vai exigir diligência da parte dele para executar, praticar aquela língua nova agora. Então, há sim a participação do ser humano. Não podemos tirar essa questão. O coração é amolecido, é regenerado pela graça salvífica, realmente. Mas isso também não ocorre antes de correspondermos à graça preveniente, como os teólogos da Reforma Protestante chamavam. O que eles queriam dizer com isso? Queriam dizer da atração do Espírito Santo, que ela vem antes da salvação, por isso preveniente. Ela vem antes. E aí nós temos textos sobre isso, não vamos lê-los, mas deixaremos para os irmãos em Jeremias 31:3, em João 1:9, 6:44 do mesmo livro, no 12:32 também de João, em Romanos 2:4, em 1 João 4:19. Fala que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Que nós somos atraídos pela sua benignidade, pelo seu amor. Quando éramos ainda pecadores, ele morreu por nós, mostrou o seu amor, tomou a iniciativa. Vamos para o próximo texto, agora em Gênesis, capítulo 4, os versos 6 e 7. É um dos textos mais claros também em relação a necessidade de nós tomarmos decisão, tomarmos para nós, não somos meramente joguetes das circunstâncias, não somos determinados por um destino pré-fixado, mas temos controle sim. Então, na experiência de Abel e Caim, nós temos isso aqui no capítulo 4, versos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Então ele já está virado, estava descontente, estava com todos esses sentimentos, Caim. Mas olha o que o Senhor orienta a Caim ainda. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, a tentação que nos sobrevém não é algo que determina aí a nossa queda, de modo algum. Devemos, então, resistir à tentação até o fim e ficaremos livres daquele mau desejo, daquele sentimento ruim. Então, o movimento da vontade na direção do mal pode ser superado. Então, Caim tinha chegado a um determinado ponto, ele não precisava concluir aquilo e cometer o homicídio contra seu irmão. Mas ele, por fim, ele tomou essa decisão. Vamos para o próximo texto, agora em Isaías, capítulo 1, versos 19 e 20. Agora o profeta Isaías passa uma mensagem do Senhor bem clara a Israel e nos mostra, de fato, o resultado final da obediência ou da desobediência, como deve ser
o resultado final para nós. Isaías 1, 19 e 20. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se quiserdes, se recusardes, há essa escolha por nossa parte. É bem verdade que o homem, quando cai em pecado, ele fica cativo de Satanás. Mas foi preparado um plano de resgate do ser humano, de modo que agora o Espírito Santo vem até nós com uma interferência sobrenatural para retomarmos esse livre-arbítrio. Apesar da nossa propensão para o mal, nascermos em pecado, com uma natureza pecaminosa, portanto, devemos ainda entender que Deus nos capacita desse livre-arbítrio agora para podermos nos volver a Ele de volta. Vamos para agora Deuteronômio, capítulo 30. Outra leitura muito significativa, Deuteronômio 30, os versos 11 a 14. Mais uma recomendação a Israel, bastante didática, que Deus deu. Neste que é o 5º livro, do Pentateuco, Deuteronômio 30, o verso 11 até o 14, declara assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então não está longe, não é impossível de cumpri-la com o auxílio da graça de Deus. É claro que com isso devemos reconhecer que há obediência a Deus de maneira relativa. A perfeição não é absoluta, de acordo com a sua santidade, a sua esfera de perfeição, mas segundo o nosso conhecimento, segundo a nossa capacidade, devemos andar à altura disto. O próximo texto agora em Lucas, capítulo 13. O evangelista Lucas, no capítulo 13, o verso 34, nos fala então do propósito de Deus com Israel e como que eles não corresponderam à altura. Então Deus tem determinados planos e a pessoa é livre para os cumprir ou não. Eu queria citar 2 exemplos antes de lermos o texto. Nós vamos lembrar de 2 personagens bíblicos aqui e o contraste entre eles. Sansão e João Batista. Ambos, desde o ventre de suas mães, já foram o quê? Escolhidos por Deus, separados por uma obra especial. João Batista cumpriu o propósito, o plano que Deus tinha para a sua vida. Mas ele tinha sido determinado, destinado àquilo de maneira irreversível, de maneira involuntária. Ele foi santo de modo algum. Como vimos na história de Sansão, separado, nazireu e tudo mais, ele então descumpriu, quebrou várias das regras, teve um sofrimento tremendo pelas consequências dos seus pecados. Tudo isso, então, não está no script divino, de modo geral. Nós vemos que o que ocorre? Sansão deveria fazer muito mais por Israel. Em linhas gerais, podemos dizer que, de fato, Sansão ainda conseguiu algo em favor de Israel.
Deus ainda reverte as maldições em bênçãos. Ele conseguiu trazer algum tipo de livramento, mas não era tudo aquilo, poderia ser muito mais glorioso aquela sua história, aquela sua experiência em favor de Deus. Infelizmente, ocorreu de maneira trágica. Ele, por fim, vemos, ainda alcançou a salvação no final, assim como Salomão teve, por pouco que ele não se perde. Vemos agora em Lucas 13, capítulo 34, o seguinte texto: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Então, Deus queria uma coisa para Israel, e como que eles agiram sempre? Contrários a esse propósito divino. Foram livres para isso. Vamos agora analisar um outro texto, Isaías 10, verso 15. Aqui nós vamos entrar em alguns textos um pouco mais complexos de serem compreendidos, visto que dão margem a uma compreensão equivocada dos conceitos bíblicos. Então aqui Isaías 10, 15 declara: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o cajado movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau? Então essa é feita uma comparação com objetos inanimados, né? Que como se estivessem na mão de Deus, e Ele fixar, determinasse as coisas da maneira que fosse, né, correta. Mas o sentido aqui, devemos atentar para alguns pontos. E vamos ler um outro texto que complementará também. Mas apesar do feito do machado, o machado ele vai e corta uma árvore, por exemplo. Ele não tem o que se gloriar, porque na realidade o fator determinante é a mão por trás daquele machado. Então, nesse sentido, no sentido espiritual, podemos falar de todas as realizações que podemos fazer no ganhar almas para Cristo, como se diz, né? Não deve haver glória pessoal em relação a isso. É o Espírito Santo que foi adiante, fazendo o trabalho e nos usando como instrumentos em suas mãos. Mas também aqui, se nós formos analisar o contexto, nós vemos que a experiência aqui é daqueles reis que foram reis pagãos, que foram escolhidos por Deus para castigar a Israel. Independentemente da vontade do rei da Babilônia, do rei da Assíria, Deus os levantou para castigar Israel e eles efetuaram essa obra determinada por Deus. Esse é o contexto imediato da declaração de Isaías 10. E olha que interessante agora o texto de Jeremias, capítulo 18, que nos traz recomendações muito interessantes, que ao mesmo tempo que são feitas comparações com objetos inanimados, isso não significa que somos meramente passivos, de modo algum. Jeremias 18, versos 1 a 10. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Então, quando nós lemos esse texto, alguém mais uma vez pode ser levado à compreensão. Olha, tem aqueles destinados à perdição e aqueles destinados à salvação. E a pessoa que chega a essa conclusão lendo esse texto, não lê o restante, que explica muito bem a condicionalidade de tudo. Vejamos agora os versos 7 a 10. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Então aqui vemos a soberania de Deus sobre tudo. E aí concluímos o seguinte: Deus tinha dado grandes promessas, bênçãos, dirigidas para quem? Para Israel. Mas aquele bem que Deus tinha falado em relação a Israel era condicional. Se eles não correspondessem, viria o que? O mal para eles. Mas aquela nação da qual Deus falou mal, deu a condenação contra aquele povo, se eles se arrependessem do seu caminho, Deus faria o bem por eles. E olha que coisa, né? E temos uma história registrada nas Escrituras que aconteceu exatamente isso. A história registrada no livro de Jonas. Lá então, Nínive se arrepende. O profeta fica até revoltado com Deus. Agora eu vou passar de mentiroso. Jonas deu uma mensagem não falando que poderia acontecer algo diferente. Deu a sentença para aquele povo. E eles recebendo aquela sentença, falam: quem sabe se nós fizermos isso e mais aquilo, Deus não se arrepende do mal. Jejuaram todos, até as crianças, e Deus ouviu o clamor deles. O profeta ficou revoltado, falou: mas não é possível, eu já tinha falado e agora não vai acontecer nada. E aí vemos então a experiência de Jeremias 18, está aqui muito claro para nos ilustrar. E agora temos um último tópico para tratar, ainda relacionado com vasos, mas um pouco diferente. Um texto que constrange a muitos, está em Romanos 9, versos 22 e 23. E devemos ser abertos a dizer que há declarações nas Escrituras, muitas vezes de difícil compreensão. Romanos 9, o verso 22 e 23. Esse capítulo 9, particularmente, é muito usado por aqueles que defendem uma predestinação não bíblica, não segundo os conceitos bíblicos. Porque o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala algo. Em Romanos 5, por exemplo, declara que em Adão todos nós o quê? Perecemos. Todos nós estamos predestinados para a morte em Adão. Mas em Cristo, todos para a salvação. Então aqui em Romanos 9, é um texto que começa no capítulo 9, vai até o capítulo 11, onde Paulo está tratando da rejeição do povo de Israel e da incredulidade deles. E há declarações de difícil compreensão em algumas partes, por exemplo, essa que nós vamos ler aqui, versos 22 e 23. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então aqui fala de uma maneira dura de compreender, né? Vasos de ira e vasos de misericórdia. E aqui nesse mesmo capítulo há citações, por exemplo,
lá do Antigo Testamento, já tinha sido dado pelos profetas: amei a Jacó e odiei a Esaú, né? E tudo mais. Tudo isso tem relação não a pessoas em si, mas a povos. Jacó representando um povo, Esaú outro. Esaú não precisava ficar no desfavor de Deus. Não era simplesmente uma questão de rejeitar um, aceitar o outro. Os dois poderiam ter sido aceitos. Mas mesmo com toda aquela situação da perda da primogenitura, as Escrituras declaram que Esaú, ele só ficou triste pelas consequências. Não houve um arrependimento genuíno, mas ficou triste que as coisas acabaram mal para ele. Aqui vemos várias declarações neste sentido, falando da soberania de Deus sobre tudo. Aqui nesses capítulos fala também que a descendência de Israel pode ser como a areia do mar, mas só se salvará um remanescente. Isso não é porque Deus determinou que fosse assim, mas Paulo vem trazendo o quê? A incredulidade do seu povo durante todo esse tempo. Mas vamos ver agora no capítulo 11, os versos 19 e 23, quase no final já do assunto, o que Paulo declara. E depois nós vamos ver um outro texto que determina para nós melhor a questão dos vasos. Mas aqui em Romanos 11, no verso 19 a 23, diz: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Olha o risco agora. Ele vinha falando de Israel e agora ele via um perigo dos gentios se gloriarem. Falava, tudo ocorreu, Israel foi rejeitado para que eu fosse exaltado agora. Olha o risco. E aí ele responde no verso 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, olha só a lição, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. E aí diz, para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, olha que promessa bendita, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Que belo! Eles eram o que? O ramo natural, mas foram o que? Desligados da fonte. E agora eles poderiam ser enxertados novamente. Como povo, Israel tinha sido rejeitada por Deus, mas isso não significava que individualmente alguém não pudesse ser salvo. Então, bendita esperança a todos eles. E agora, vamos a um último texto que nós vemos como que a Bíblia, uma parte, explica a outra parte. Por isso que não devemos se limitar a um texto apenas, mas saber o que as Escrituras declaram. 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 20 e 21 nos dão o complemento necessário. Vemos que é um pouco aqui e um pouco ali. E aí, ao termos uma visão clara do que as Escrituras em sua totalidade declaram, aí podemos estar firmes na nossa compreensão da verdade. Então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versos 20 e 21 é o nosso texto final, que declara da seguinte maneira: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém,
para a desonra. Veja aqui que Paulo está fazendo uma comparação. Alguns vasos seriam utilizados pelo dono de maneira mais excelente, outros para situações mais desagradáveis. O verso 21, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, é necessário que sejamos vasos de desonra? Ou é nós que vamos determinar qual será a nossa utilidade para com Deus? Estamos em suas mãos. Seremos vasos de ira ou vasos de misericórdia? Depende a nossa atitude. Iremos seguir o plano divino para a nossa vida ou preferiremos uma trajetória descendente de pecado e de corrupção? Cabe a nós decidirmos. Aqui fala então, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Cabe a nós definirmos. E por fim, eu queria comparar essa questão desses dois tipos de vaso, justamente na experiência relatada em Mateus 25, das 10 virgens. Está determinado na parábola o quê? 5 prudentes e 5 loucas. E aí muitos acham que já está pré-determinado, desde o verso 1 isso. Isso nos serve de ilustração, de parábola. Claro que aí está definido desde o início os parâmetros. Mas na experiência, na realidade espiritual, como que isso ocorre? Ocorre que somos enquadrados como virgens, aqueles que saíram ao encontro do noivo, estão pela fé seguindo a Cristo em seu trabalho no santuário celestial. Deram entrada no reino de Deus. Saíram ao encontro do esposo, no verso 1. Todas as 10 virgens. Por fim se determinará em qual das classes nos enquadraremos. Então, no clamor da meia-noite desperta, uma classe se prepara e outra não. O preparo é necessário. Depende de nós isso. E por fim, então, no verso 10 é dito que a porta se fecha, as prudentes entraram para aquela festa e as loucas ficaram do lado de fora. Elas tiveram toda a luz, toda a oportunidade, a graça disponível a elas, mas não aceitaram, negligenciaram o preparo. Nós vemos que na experiência relatada também do trigo e do joio, muitas pessoas compreendem mal essa parábola. E até mesmo fazem disso, de uma parábola muito importante para nós, uma justificativa para os pecados que há na igreja. Mas lá não está falando de pecado público, declarado, aberto, nada disso. Justamente o que é dito lá, que os ceifeiros queriam fazer o quê? O corte. O inimigo tinha vindo, semeado o joio no meio do trigo. E o Senhor da terra falou o quê? Que não deveria ser feito. Eles não eram capazes de realizar essa obra, de discernir a diferença de um e de outro. Só no final, os anjos de Deus, colocar na parábola, farão a separação. Então, quando nós analisamos isso, vemos, de fato, a necessidade de compreender que a nós não é dado a prerrogativa de falar sobre intenções, motivações de uma pessoa, mas só sobre questões realmente fixadas numa prática, então, pecaminosa. E isso a igreja ela deve agir na sua disciplina
e até mesmo culminando numa exclusão. Isso é necessário para, então, de acordo com os passos dados por Jesus em Mateus 18, ele deu todos os indicamentos para nós, as indicações em relação a isso. Agora, o que nos é dado a compreender nisso tudo, que o trigo e o joio ao final serão discerníveis, assim como as virgens prudentes e loucas. Não o sabemos agora, mas aqueles que se prepararem se enquadrarão naquela classe bendita e serão resgatados por Deus e seus anjos. Então, diante dessa mensagem, um breve esboço sobre esse tema do determinismo, sobre o livre-arbítrio, possamos ter a claridade na mente de que as Escrituras falam e falam muito sobre isso. E devemos, então, como é dito, determinar a nossa vocação e eleição com diligência. Dessa maneira, então, alcançaremos a salvação final. Amém.